Olá, meus queridos, vamos dar início a mais um Refletindo na Palavra. O texto de hoje que nós vamos estar meditando e refletindo se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 21, que nos diz assim: Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho, que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, mas meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno por seu filho se acussou, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu e nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Até aqui, lemos este texto e podemos ver uma situação de conflito. Uma situação entre duas mães que estavam disputando um filho vivo, e isto gerou um conflito. Ambas tinham cada um filho, e o texto nos diz que uma delas o sufoca durante a noite na cama, e quando acordam pela manhã, um filho está morto, e ambas reivindicavam o filho vivo, dizendo: o filho é meu, não, o filho é meu. E podemos ver que esse conflito foi até a presença do rei Salomão, e o rei Salomão então manda trazer uma espada. Trazei-me uma espada. E nós podemos ver que este conflito termina a partir do momento em que o rei pede pela espada. A espada, na mão do rei, terminou o conflito. E a palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, que a palavra de Deus é a nossa espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito, com a qual lutamos, com a qual nos defendemos e atacamos o nosso inimigo espiritual. E diante de conflitos que possam aparecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, enfim, inúmeros conflitos pelos quais podemos estar passando, muito mais nesses dias turbulentos, aonde tudo é motivo para gerarmos conflitos. Eu quero dizer, meus queridos, que a espada da palavra de Deus, quando nós formos para a palavra de Deus, esses conflitos são esclarecidos, esses conflitos desaparecem. Por quê? Porque a partir do momento em que o rei Salomão pede a espada, a primeira coisa que nós notamos é que a verdade apareceu. Quando nós vamos para a palavra de Deus em momentos de conflitos, a verdade aparece. A verdade vai aparecer. Nada fica oculto diante da palavra de Deus. Então, podem aparecer verdades, pecados revelados, enfim, motivos que geraram conflitos, aparecem diante da palavra. Nós precisamos entender e compreender que a palavra de Deus, a espada do Espírito, quando nós a pegamos, quando nós a manuseamos, verdades aparecem. E essas verdades nos revelam os motivos pelos quais estamos conflitando e vão fazer com que nós tenhamos vitória em cima e em meio a conflitos. A segunda verdade que eu encontro aqui é que quando o rei Salomão pega a espada, o conflito cessa, o conflito acaba porque a justiça é feita. Ele consegue entender e consegue fazer com que o filho retorne à sua mãe verdadeira.
aos braços da sua mãe verdadeira, da sua mãe legítima. Assim é também quando nós manuseamos a palavra de Deus, a justiça é feita, porque a palavra de Deus nos revela a justiça divina. A palavra de Deus nos revela que nenhum conflito é superior à vontade, à direção e o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós podemos, a espada da palavra de Deus nos revela que a justiça de Deus, ela se dá a nós e em nós através do que o próprio Senhor Jesus Cristo relata na sua palavra, dizendo que aquele que crê será salvo e aquele que não crer já está condenado. Esta é a justiça de Deus para todo o ser humano. Precisamos crer para sermos salvos. E aquele que não crê já está condenado. Essa é a justiça divina. E quando nós entendemos essa justiça, ela se sobrepõe a todo e qualquer conflito pelo qual podemos estar passando. Porque os conflitos pelos quais passamos são deste mundo. Os conflitos pelos quais passamos são desta terra e são passageiros. Mas a vida eterna, ela é eterna. Então nós precisamos entender que a justiça de Deus, a palavra de Deus nos revela a justiça de Deus e a justiça de Deus nos leva a refletirmos sobre vida eterna. Então, meus queridos, que nós possamos entender e compreender que nada, nenhum conflito neste mundo, ele vai superar, ele vai conseguir abalar, ele não pode abalar a nossa fé em Cristo, porque a nossa fé em Cristo nos leva à eternidade. E os conflitos, muitas vezes, nos levam à morte. E por último, eu quero dizer que este conflito aqui, diante do rei Salomão, acaba quando ele pede pela espada, porque se manifestou o que estava no coração daquelas mães. Uma delas revela a sua insignificância, o seu sentimento insignificante diante da situação, e diz para matar o menino, nem meu e nem teu. Mas a mãe verdadeira, aquela que com amor no coração viu diante dela a possibilidade do seu filho ser morto, ela entrega o filho para a outra, preferindo ele vivo com a outra mulher, com a outra mãe, do que morto para ambas as duas. Aqui nós podemos ver e entender que quando nós pegamos a palavra de Deus, a espada do Espírito, ela revela o que está no nosso coração. Ela revela o verdadeiro motivo do conflito. Ela revela o porquê de estarmos passando por conflitos. Meus queridos, que nós possamos nesses dias turbulentos pegarmos e falarmos como o rei Salomão. Trazei-me a espada, trazei-me a palavra de Deus. Eu quero, através da palavra de Deus, entender, compreender e conseguir respostas para podermos vencer conflitos. Assim, eu quero deixar esta palavra para nós neste dia e te convidar a estar nos acompanhando no nosso canal no YouTube, curtindo, dando um like, ativando o sininho, e assim que nós tivermos mais publicações, nós vamos estar publicando mais vídeos referentes a refletindo na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.